tantos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, alguns nós nem imaginamos, e o Senhor tem nos guardado pela Tua graça, pelo Teu amor infinito, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa comunhão santa, que não encontraríamos em nenhum outro lugar, senão no Teu corpo. Obrigado pelo amor sincero, Senhor. Experimentamos quando o Senhor nos escolheu e nos enxertou na Tua videira, que é o Senhor mesmo. Ajuda-nos nessa noite, Deus. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, Senhor. Somos tão atacados pelas coisas do mundo, Senhor. As coisas do dia a dia para nós nos afastam de Ti, Senhor. E nós nem percebemos. Ó Senhor, nos ajuda a fazer tudo para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda a estarmos sempre vigilantes, constantemente, sabendo que não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, mas também devemos saber que há um caminho perigoso, onde o inimigo está à espreita. E foi o Senhor mesmo que nos alertou que deveríamos orar e vigiar sem cessar. E eu peço perdão, Senhor, pois eu não tenho feito isso como deveria. Muitas vezes tropeçando, Senhor, em pensamentos, em palavras, em atitudes, porque não estamos orando e vigiando como deveria. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a restabelecer a nossa comunhão contigo. Foi perdida, Senhor, no dia a dia. Ó Deus, a voltar ao primeiro amor, como temos sido lembrados o tempo todo. Permanecer nele, Senhor. Eu oro, Senhor, pela irmã Osana, pela saúde dela, Senhor. Não deixa, Senhor, que a nossa amada irmã esmoreça, nem se entristeça diante do tratamento que muitas vezes é agressivo, duro, mas temos visto, Senhor, pelos olhos da fé e também pelos olhos naturais, o Teu poder em tratar a nossa irmã, Senhor, de maneira milagrosa. Muitos acreditavam que ela nem estaria viva no dia de hoje. E pela Tua graça, Senhor, ela está, e nós acreditamos que ela estará conosco aqui, nessa terra, por um bom tempo, fazendo a Tua obra, Senhor, disseminando as boas novas do Reino, juntamente conosco. Ó Deus, eu oro pelos nossos irmãos da nossa congregação, que estão enfermos fisicamente, outros emocionalmente, alguns espiritualmente. Ó Deus, o Senhor tem poder para restaurá-los. O Senhor tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Que assim seja feito, Senhor, nessa noite, por graça, como tudo o Senhor tem feito por nós, por graça. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Ver o que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Eu quero então aos irmãos
na manhã de ontem que nós iríamos tratar, se assim Deus nos permitisse, na noite de hoje, sobre a segunda parte do versículo 24. Quem perder a vida por minha causa. E o título da nossa mensagem de hoje é um alerta e ao mesmo tempo é um chamado à reflexão diante de tudo que temos vivido nesses últimos dias e meses. Eu gostaria de refletir com os irmãos acerca dessa frase: não desperdice a sua vida. E Jesus nos diz aqui no versículo 24, ontem nós vimos a primeira parte, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Nós vimos isso ontem, como os nossos planos estão contra nós. Fazemos planos e esses planos nos afastam do Senhor, da vontade dEle, porque não são o plano de Deus. Muitos caminhos que parecem ótimos caminhos e são caminhos de morte. E é isso que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui: todo aquele que quer salvar a sua vida, todo homem, toda mulher, hoje está tentando de alguma forma melhorar a sua condição, seja ela de saúde, seja ela financeira, intelectual. As pessoas estão sempre pensando em crescer, mas dificilmente nós aplicamos esse pensamento no sentido espiritual. Será que nós temos tanto desejo assim de crescer também espiritualmente, como temos de crescer economicamente? Será que nós temos tanta vontade de ter um relacionamento íntimo com Cristo, como temos muitas vezes de ter um relacionamento íntimo com uma pessoa amada? E o Senhor Jesus agora, ele completa a afirmação na conclusão do versículo: quem perder a vida. Então, perceba, ele fala primeiro quem quer salvar, e ele diz que aquele que quer salvar está fazendo uma escolha ruim. O mundo inteiro está tentando salvar. Por isso que nós precisamos nos alertar a mensagens que estão espalhadas por todas as Escrituras. Quando o apóstolo João, por exemplo, diz: não ameis o mundo, nem nada que nele existe, está dizendo: não pense como o mundo. Porque se você pensar como o mundo, você vai andar na direção que o mundo tem para você e que é contrária à direção de Deus. E aqui agora ele diz: quem perder a vida por minha causa. E eu gostaria de trazer essa frase de maneira visível para a gente. Nós vamos ver na noite de hoje, se Deus permitir, isso acontecendo de maneira prática na vida de um homem, que não necessariamente deve ser aplicado somente para o gênero masculino, mas isso vale para todo cristão, seja homem ou mulher. E eu gostaria de mostrar isso. Abra no livro de Atos, a gente vai ver um pouco a respeito da história da vida do apóstolo Paulo. E a gente vai ver justamente isso se cumprindo. Quando o Senhor Jesus diz: quem quiser tentar salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a vida por minha causa irá salvá-la. A gente vê isso acontecendo de maneira tão clara quando pegamos os escritos que retratam a vida desse nosso amado irmão em Cristo, o apóstolo Paulo. Olha no capítulo 6 de Atos, nós vamos ver o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, como ele perseguia a igreja de Cristo. E nós podemos enxergar todos nós, antes da nossa conversão, como nós também assim o fazíamos, como nós perseguíamos a igreja do Senhor. Perdão, no capítulo 8,
capítulo 8, diz, versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, que Saulo é esse? O apóstolo Paulo. Quem está escrevendo esse livro de Atos, todos vocês sabem, foi um homem que foi evangelizado por ele. E ele faz questão, você vai ver como ele faz questão de aplicar o nome Saulo para o apóstolo Paulo antes da conversão e chamá-lo de Paulo depois da conversão. A ideia é justamente mostrar que ele havia se tornado uma nova criatura. Por isso, esse jogo de palavras é a mesma pessoa do ponto de vista físico, Saulo de Tarso. Mais adiante, quando ele passa pelo processo de regeneração, nesse mesmo livro de Atos, ele começa a ser chamado de Paulo. E Paulo foi separado junto com Barnabé para a obra. E Paulo, o apóstolo Paulo fez isso, e Paulo fez isso, e Paulo foi apedrejado. É esse mesmo aqui que nós lemos agora. Olha o que diz o versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja. Olha o verbo assolar. Significa que ele agredia a igreja, ele violentava a igreja, ele maltratava a igreja. E quando ele fala, quando está falando de igreja, irmão, não está falando de tijolos e um telhado, não. Porque nessa época não existia ainda oportunidade como essa aqui. As pessoas se reuniam em casas, as pessoas ainda se reuniam, iam para o templo algumas vezes, como vimos no ensino de Atos, antes dessa perseguição. Então, ele entrava literalmente na casa das pessoas que ele tinha notícia de que haviam se convertido a Cristo, e as maltratava, e as violentava, com o intuito de fazê-las amaldiçoar a Cristo. Arrastando homens e mulheres, irmãos. Imagine, não somente homens, mas mulheres também. Encerrava-os no cárcere, ele tinha autoridade. Olha como o apóstolo Paulo tinha poder antes da conversão. Imagine, ele dava uma ordem e de repente a pessoa estava presa, encarcerada. Quem foi que mandou essa pessoa para a prisão? Foi Saulo de Tarso. Ele recebeu a autoridade do Sinédrio para fazer esse serviço que ele está fazendo, perseguir essas pessoas dessa seita do Nazareno. E Saulo fazia isso. Agora, você vira a página e você vê agora no início do capítulo 9, esse mesmo Saulo sendo transformado. Esse mesmo Saulo agora que tentava salvar a sua vida, ele vai literalmente perdê-la. Saulo, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Ele não estava satisfeito de ter perseguido as pessoas de Jerusalém, mas ele queria continuar fazendo isso em todo o território, toda a circunvizinhança. Ele pediu cartas para ir a Damasco, que era uma cidade grande, a ponto de ter várias sinagogas, não tinha uma só, tinha várias, a fim de caso achasse algum que era do caminho, era assim que eram conhecidos os cristãos, nazarenos ou seguidores do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. E olha que coisa linda. Você sabe, como eu, nós já falamos isso inúmeras vezes nas nossas reuniões, a maioria de vocês, eu creio que todos vocês aqui já estiveram em muitas reuniões onde falamos isso,
que a repetição, no contexto bíblico, significa intimidade. Então, o Senhor Jesus havia conhecido Saulo antes de Saulo conhecê-lo. Isso aconteceu com a gente. Muitas vezes nós achamos que fomos nós que escolhemos seguir o caminho do Senhor. Não, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu e nós deveríamos ser eternamente agradecidos por isso. Às vezes ficamos envaidecidos ou caímos na loucura de ficarmos ensoberbecidos com o tipo de comportamento que temos, quando na verdade deveríamos nos tornar mais humildes, porque se alguma coisa de boa é feita através da nossa vida, é feita única e exclusivamente pela graça de Cristo. Na nossa própria vontade, nós só conseguimos fazer o mal. E aqui ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que coisa linda, irmãos. Saulo, você está me perseguindo, Saulo. Acho que a trilha acabou. Saulo, por que me persegue? Não, pode deixar, está tranquilo. Está tranquilo. Por que me persegue, Saulo? Perceba, Saulo nem está entendendo o que está acontecendo. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Saulo não sabia. A maioria das pessoas, hoje em dia, que diz conhecer a Cristo, não fazem a mínima ideia de quem Ele é. A maioria das pessoas que vai comemorar o Natal daqui a alguns dias não faz a mínima ideia do que estão celebrando. Eles veem um menino numa manjedoura, um presépio, uma cena completamente distoante da Bíblia, pois os supostos magos vindos do Oriente, eles não chegam na noite do nascimento, eles vão chegar bem depois. Mas para ficar bonitinho, né, faz um presépio, coloca os três que são chamados reis, magos, que nem são reis e nem são magos, né, mas eram homens estudiosos do Oriente, que haviam lido sobre a profecia, haviam visto a estrela e seguiram para honrar o Messias. E tudo isso debaixo dos decretos eternos do Senhor. E as pessoas vão celebrar um menino. Mas aqueles que olham para o menino que nasce em Belém e que não olham para o homem que morreu em Jerusalém na cruz, o nascimento desse menino não é bênção para eles, nem deveria ser celebrado. O nascimento desse menino é uma maldição de juízo, pois a vontade de Deus se cumpriu. Quando Deus veio ao mundo, Ele veio para salvar pecadores, pecadores que se arrependem e creem nele. E todo aquele que não crê já está julgado. É isso que o nascimento aponta. Não somente a graça salvadora, mas o juízo vingou. As duas coisas sempre devem ser vistas juntamente. Senão nós estaremos pregando falsamente. Não podemos falar de um juízo sem graça e não podemos falar de graça sem juízo. Essas duas verdades, elas sempre devem ser pregadas de maneira conjunta. Então aqui, Saulo agora, ele é alcançado. É algo que o apóstolo Paulo escreveu com propriedade de quem sentiu isso na prática. Quando você pega a carta aos Romanos, no capítulo 8, ele fala: e aos que predestinou. Ele está falando dele. Ele está falando de todo cristão, incluindo ele. Aos que predestinou, inclusive eu, Paulo. A estes também chamou. Olha aqui o chamado de Paulo. Justificou. Glorificou. Paulo está falando dele, como um cristão. Então, as pessoas têm dificuldade nessa passagem tão clara. Quer dizer que o Senhor predestinou, Ele destinou, de maneira prévia. Ele fez isso. Todos nós que estamos aqui, se de fato estamos aqui, debaixo do chamado eficaz.
Ele perguntou, versículo 5, quem és tu, Senhor? Ele não conhecia, mas ele perseguia Jesus. Ele perseguia os que criam em Jesus. Ele não acreditava em Jesus. E agora ele chama Jesus de Senhor. Perceba como há uma ação interna que trabalha junto com a pregação externa. O pregador, por mais espiritual que ele seja, por mais verdadeiro que seja, as palavras que saem da sua boca, não pode fazer nada se o Espírito de Cristo não estiver trabalhando no coração dos ouvintes. E a resposta do Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Como assim? Mas Jesus morreu. Mas Jesus é um falso mestre. E agora tudo aquilo que Paulo acreditava ser verdade, ele vê que é mentira. E tudo aquilo que ele dizia que era mentira, ele vê agora que é verdade. Aqueles que ele achava que eram hereges, que eram mentirosos, eram os que estavam certos. Aqueles que ele achava que estavam certos, os sinédrios, eram os que estavam errados. É isso que acontece, irmãos, quando a gente se converte. A palavra conversão literalmente significa mudança de direção. A gente tinha certeza que aquele caminho era o correto, mas a gente percebe que não é. E tem que mudar completamente. Por isso que uma pessoa que diz que se arrependeu e não muda, ele não se arrependeu. Ele não entendeu ainda. O arrependimento, ele tem que ser acompanhado, ou ele tem que ser precedido do conhecimento. Eu conheço a verdade. Então, pela verdade, eu sou convencido de que eu estava errado e agora eu quero andar pelo caminho certo. Isso é arrependimento. Arrependimento não é obra de emoção. Pessoas às vezes ouvem um sermão, se emocionam, choram e depois saem para viver da mesma forma, talvez até pior do que viviam antes. Porque eles apenas se emocionaram. Tem uma pessoa que assiste um filme e vê uma cena que de repente toca o seu coração, e depois desse filme ele sai e vai viver a sua vida sem nem pensar mais naquilo que ele viu e que chorou no momento. Então aqui ele diz, versículo 6, levanta-te. Perceba que o Senhor Jesus, ele não somente nos chama, mas ele também tem um propósito no seu chamado nas nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, não se esqueça. O que eu estou tentando hoje pregar para todos nós, para mim e para vocês, é mostrar o que Jesus falou de maneira tão clara e que tem sido tão difícil para as pessoas entenderem e, consequentemente, viver. Todo aquele que perder a sua vida por causa de Jesus. É isso aqui. Essa experiência do apóstolo Paulo vai fazer com que ele perca tudo que antes para ele tinha valor. Porque ele entende agora que aquilo que antes ele valorizava não tem valor. E aquilo que antes ele desprezava é um tesouro precioso. Isso que mudou na vida dele. Foi isso que fez com que ele, literalmente, tivesse as escamas dos seus olhos. A ideia aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo fica cego, é apenas uma constatação de que ele já estava cego. Mas ele iria ver. Dentro de 3 dias, ele iria ver. Essa cegueira temporária de Paulo é uma demonstração de que ele estava cego. Ele estava cego. Ele não fica cego, ele estava cego. Ele fazia aquelas coisas por ignorância espiritual. A palavra ignorância, ela dá sempre a ideia de cegueira. É como estar escuro. Você não consegue discernir as coisas. Assim como a palavra iluminação dá a ideia de que você vê as coisas com clareza. Versículo de número 6 ainda. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Perceba, os planos de Paulo mudaram antes dele chegar no destino dele.
Ele queria ir para Damasco, não queria? E qual o propósito de Paulo ir para Damasco? Perseguir os cristãos, prender e trazê-los para serem julgados e mortos, se necessário, em Jerusalém. Mas agora mudou tudo, porque ele se encontrou com Jesus. Ele agora, ele vai perder a vida dele por amor a Cristo. Olha que coisa. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Perceba, a sua experiência de regeneração é sua. Você às vezes pode ir para um culto com 10 pessoas e você sair daquele culto transformado e as outras 9 não. Isso muitas vezes traz confusão a gente. Quando as pessoas iniciaram com a gente na caminhada e não estão mais aqui. Porque o que foi que aconteceu com eles? Isso. Eles ouviram uma voz qualquer, mas eles não viram o Cristo ressurreto como nós, que mudou a nossa vida. Por isso que esse mesmo homem vai escrever, e eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Você não tem vergonha daquilo que você está disposto a morrer. Você só tem vergonha daquilo que você não tem certeza. Mas Paulo tinha certeza, e esse homem vai escrever, eu sei quem eu tenho crido. Eu não estou falando para vocês aqui o que eu penso, o que eu falo para vocês não é fruto de uma experiência emocional, não. É fruto de uma experiência real. Eu vi Jesus. Ele me chamou. E eu não posso mais fazer o que eu fazia antes, nem viver como eu vivia antes. Por isso que a descrição dessa transformação de Paulo deveria ser a descrição da transformação da vida de todo cristão. Todo cristão, necessariamente, tem o seu caminho de Damasco. O momento em que ele é transformado. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. Perceba, ele abriu os olhos e ele não podia ver nada. A constatação de que ele era cego espiritualmente. Para que ele pudesse ver isso, o Senhor então fez com que ele ficasse cego. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Isso é arrependimento, irmãos. Aqui ele não comeu e nem bebeu, não foi porque ele estava com medo, e nem porque ele estava desesperado por conta da cegueira. Não, é porque ele estava jejuando e orando. Isso é o jejum. Ele estava com fome de Deus, ele queria conhecer mais acerca daquele que falou com ele no caminho. E ele passa 3 dias pensando nessa experiência e orando. E olha que coisa interessante, no capítulo 9 ainda. Ora, havia em Damasco, um discípulo chamado Ananias, e disse que o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha o que um discípulo faz. Imagine, o Senhor Jesus disse, fulano, vá ali. Ah não, Senhor, hoje eu estou ocupado. Logo hoje é segunda, Senhor. E se eu me mandasse ontem domingo, eu ainda ia. Mas segunda, espera o próximo domingo, Senhor. Não é assim que a gente faz? É absurdo, irmãos. Como as pessoas dizem tratar Cristo nos dias atuais. Qual a resposta como deveria ser? Eis-me aqui, Senhor. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, meio-dia. A gente deveria responder dessa forma. Então o Senhor lhe ordenou. Ele não pediu, não. O Senhor não pede, ordena. É aquele que desobedece ao seu próprio risco. Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que é que um cristão faz quando é regenerado? Ele ora. Ele nunca tinha feito isso.
Não, mas Saulo orava muito, Saulo era fariseu. Não, Saulo orava de si para si mesmo. Ele está tendo agora, pela primeira vez, a experiência de falar com Deus. Só consegue falar com Deus aquele que é regenerado. Muitas pessoas pensam que estão orando, mas na verdade eles estão praticando um ato que é abominável aos olhos do Senhor, porque aquele que está com seus ouvidos para a lei de Deus, é o que Saulo fazia. A sua oração era abominável. Mas agora não, agora ele é ouvido. Dispõe-te, vai lá ver esse homem, Saulo, que está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias. Irmãos, imagine, você, se fosse Ananias, hein? Como é que seria? Senhor, o Senhor tem certeza, Senhor? Será que não é outra rua? Não é outro Saulo? Não é um Saulo talvez de Chipre? Não é um Saulo, esse de Tarso mesmo, Senhor. E viu entrar um homem chamado Ananias e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias deu uma conversada com Deus. Percebe, irmãos? Dialogar com o Senhor não é pecado, não. E aí, Senhor? É isso mesmo, papai? E ele vai dizer: pode ir, vá, na fé. E foi eu que trouxe ele para Damasco. Senhor, foi o Senhor que trouxe. Quando eu soube que ele estava vindo para Damasco, mas eu me pelei de medo, Senhor. E foi o Senhor que trouxe ele. Irmão, Deus faz coisas que a gente fica abismado. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, olha como Ananias está informado. E ele está passando essa informação para Deus como se Deus tivesse se informado. Não é, gente? Senhor, o senhor viu que a gasolina subiu, Senhor? E agora? Senhor, o senhor viu o que aconteceu tal dia? Rapaz, Senhor, o senhor viu esse Omicron? O senhor viu? O senhor viu o que está acontecendo aqui em Córrego de Farias? Você lembra quando teve tiroteio? O senhor viu o que aconteceu, Senhor? Rapaz, é para ter mesmo esse estudo, Senhor. Senhor, é tu mesmo, Pai. A gente não é assim, irmão. Às vezes a gente fala umas coisas com Deus, parece que ele não está informado, né? E a gente está passando as últimas notícias para ele. Senhor, o preço da carne subiu aqui, está um absurdo. Só precisa ver, Pai. Fui fazer o mercado esses dias, Senhor. E o mercado que antes era X, agora está 2X. O Senhor está sabendo disso, Jesus. A gente não fala assim, irmão. É assim mesmo. Ele está sabendo. Fique tranquilo. Não tem problema você conversar com ele. Pode conversar, porque isso faz bem para você. Mas ele está sabendo. Nós somos vasos de barro mesmo. Para quem trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor lhe disse: vai! Eita! Ele está tentando, você percebeu que ele está tentando convencer a Jesus que Jesus não está muito certo. Jesus, ele ouve e depois diz o quê? Vai. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Ai não, mano. Como é a história? Esse homem que mexeu nos meus parentes lá de Jerusalém é instrumento escolhido. Se o senhor dissesse para mim que eu ia orar e que Saulo ia morrer, machado da matança. Mas o senhor está dizendo que ele é um instrumento escolhido, essa obra do cão. Esse filho do diabo. Esse fariseu maldito. Irmão, quando um crente que fala isso está com o coração imundo. Jesus disse que nós deveríamos fazer o que pelos nossos inimigos? Amá-los. E se alguém nos persegue, a gente devia fazer o que por eles? Orar. E aí? Você
está tendo a oportunidade de praticar, Ananias. Vamos lá, Ananias. Ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Como é a história, rapaz? Vai pegar esse homem, vai usar ele mais do que eu. Não, eu não aceito não, velho. Eu estou aqui, ó. Se alguém tem que ser o pastor presidente, se alguém tem que ser o líder da missão, só é eu. Estou aqui no nosso tempo, Jesus. Achei que o senhor furou fila. O camarada estava perseguindo outro dia. Agora veio o senhor e disse que eu ia enviar ele para os reis. Não gostei não, senhor. Aí eu acho a maior injustiça. Não é assim que a gente pensa, irmão. A gente devia se alegrar com os planos de Deus. É como um time de futebol. Vamos imaginar, né? Eu creio que a maioria dos irmãos que estão aqui, né, gostam de jogar futebol. Tem gente que joga bem mesmo, né? Ali tem um que foi chamado para o Real Madrid, mas disse não. Vamos ficar no final do campeonato. Não importa que ele fez o gol, que deu a taça. Acho que alguém vai se importar com isso. Não pode ter sido até gol contra. Você cruzou a bola, meu filho. O zagueiro tem um pequenininho lá da igreja. E os meninos estavam brincando com ele. Fulano fez 3 gols, pastor. E foi 1 a favor e 2 contra. Então dá com saldo negativo. Eu fiquei imaginando como é que o cara faz 2 gols contra, rapaz. A gente teve a oportunidade de ter uma pessoa lá no CAC chamada Funga. Era um Felipe Carinhoso. Aí a gente sabe como é que faz 2 gols contra. A pessoa que teve a experiência com ele sabe que é possível. Coisas assim. Aí você fala assim, tem um gol contra. O time comemora, né? Porque vai do mesmo jeito. Então, nós somos uma família, irmão. Nós não deveríamos nos ver como concorrentes. Não deveríamos ter esse tipo de sentimento, né? Faccioso. Rivalidade do nosso meio. Perceba que aqui não existe. Ananias, ele fala porque ele está com receio. Saulo era um perseguidor da igreja, mas se Deus quer usar Saulo para a glória dele, usa papai. Né? Então Ananias ele vai ser enviado para gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa. Lhe importa o quê? Ser rico, milionário, vai abrir igreja, vai ganhar carro, cobertura. Não? Quanto importa o quê? O caminho é confortável, que leva para o céu? Não. O que é confortável leva para outro lugar. Por isso ele diz o quanto importa sofrer pelo meu nome. O mesmo sofrimento que Ananias estava passando, Saulo também iria experimentar como qualquer cristão. Porque os sofrimentos que passamos não são meramente circunstanciais. Às vezes a gente pode ter um dia onde as coisas estão indo bem do ponto de vista externo, mas internamente a gente está sofrendo. Por conta, às vezes, dos nossos próprios pecados, ou por conta de um sentimento de misericórdia, que nos faz sentir extrema dor pelo pecado dos nossos semelhantes. Você se lembra de Isaías, quando ele está diante do trono do Senhor? Ele disse, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros e moro no meio de pessoas de impuros lábios. Ele está dizendo, eu sou pecador e as pessoas que estão aqui comigo são pecador também. Ele sentia dor. A mesma coisa aconteceu com Neemias. Quando ele chora pelos muros de Jerusalém, lá que estavam tocando fogo, ele sabe que aquilo era merecido. O juízo de Deus era porque o povo havia desobedecido. Então, as circunstâncias às vezes podem estar aparentemente tranquilas, mas o cristão está sempre sofrendo, irmãos. Enquanto estamos nesse mundo, nós estamos em constante sofrimento. Constante sofrimento. Isso não significa que a gente não experimente da alegria do Senhor. É o que muitas pessoas não compreendem. Como um cristão pode estar sofrendo e ainda assim estar debaixo da alegria do Senhor? Só quem é crente sabe disso.
É o que a gente chama do paradoxo da fé. Duas verdades que aparentemente parecem opostas, mas não são complementares. Como, por exemplo, Deus manda em tudo e a gente é responsável por cada uma das nossas ações. Mas como pode isso? É assim. Eu não entendo, você pode até não entender, mas você tem que aceitar, porque é desse jeito. A mesma coisa é, a gente está em constante sofrimento, mas a gente também tem a alegria do Senhor o tempo todo. Então aqui, ele manda Ananias e Ananias vai. Versículo 17, Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. O que foi que Ananias fez? Orou. Por quem? Por quem veio para perseguir ele. Você já fez isso alguma vez, irmão? Fiz, papai. Mas eu estava orando com a faca na mão, pastor. Vale? Não, essa oração não vale não. Viu? Então Ananias foi, entrando na casa, impôs a mão sobre ele, dizendo, Saulo, irmão. Oi? Saulo? Irmão. Não. Eu não sei nem se é primo, vou chamar de irmão. Não diga que é impuro aquilo que o Senhor purificou. O Senhor já tinha dito que Saulo era um instrumento escolhido. Eu vou dizer alguma coisa? Não. Tem gente que ainda está contradizendo Deus. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus. Perceba, Senhor aqui, irmãos, não está falando de Deus Pai, está falando de Deus Filho. Aprove a Deus Pai entregar toda a sua criação nas mãos do seu Filho. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio, e para ser cheio do Espírito Santo, pastor, tem que rodar por lá e não tem que fazer isso não. Saulo fez isso? Teve alguma experiência assim, língua de fogo descendo? Não precisa disso. Lá na casa de Cornélio teve essa experiência também? Eles foram cheios do Espírito Santo. Teve alguma língua que desceu, eles falavam em outro idioma? Não. Porque o que aconteceu em Pentecostes, irmão, foi um sinal de que a mensagem que havia sido disseminada em Israel por Cristo alcançaria o mundo inteiro por meio dos discípulos de Cristo. E Cristo concederia a estes poder e autoridade para executar essa missão. Como eu posso falar a mensagem se eu não conseguir falar o idioma da pessoa que vai me ouvir? E por isso o Senhor faz aquele sinal no dia de Pentecostes. Aqui não precisava fazer mais isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com determinadas doutrinas que são ensinadas, pegando um trecho das Escrituras e riscando os outros. E mesmo esse trecho das Escrituras deturpando completamente, porque as pessoas que se dizem pentecostais, elas deveriam entender o que aconteceu em Pentecostes, mais do que a gente até. Por isso que quando uma pessoa diz, você é pentecostal, pastor, até eu não estava, meu filho. Claro, como é que eu não vou acreditar em Pentecostes? Eu acredito. Mas eu não sou pentecostal como os que se dizem e não são. É o que aconteceu com os fariseus. Eles se diziam filhos de Deus, não diziam? Mas não eram. O próprio Jesus fala isso em João, capítulo 8. Eles dizem para Jesus, somos filhos de Deus, somos descendentes de Abraão. Vocês? Não. É como hoje em dia, muitas pessoas dizem que falam uma língua que ninguém entende. A gente vai levar o irmão Mateus, e o irmão Mateus passa todo dia por uma prova enorme, porque ele é chamado, para subir no Monte Santo. As pessoas sobem, meu filho, pulando, gritando, dando cambalhota, e falando uma língua que ninguém sabe, nem eles. Não, Deus não é Deus de confusão. Deus faz isso aqui. Saulo ficou cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos. É isso que acontece quando a gente é cheio do Espírito Santo. O que é que a gente recebe? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual.
e não sentimentalismo, e não experiência meramente sensorial. Ah, eu senti um choquinho, eu senti um arrepio, Não é isso, não, irmãos, é discernimento. Você enxergava o mundo de um jeito e agora você enxerga claramente de outro jeito. É como, por exemplo, a pessoa que aprende a ler. Quando você, não sei se você se lembra, quando você era pequeno, que você pegava um livro, ou que você via um outdoor, você não sabia o que estava escrito ali. Aí de repente você é alfabetizado, aí você lê B, O, Bó, lê lá, bola. Você foi alfabetizado. Agora as palavras têm sentido para você. É como uma pessoa que aprende a falar um novo idioma. Por exemplo, pessoa que não sabe falar inglês, e de repente começa a tomar aulas de inglês, aprende a falar inglês. Palavras que não tinham sentido nenhum. Você vai um filme, por exemplo, que é falado em inglês, você não entendia nada, o que aqueles personagens estavam falando um com o outro. De repente você começa a entender. Então é isso aqui que o Espírito Santo faz com a gente. Ele traz um conhecimento que antes a gente não tinha. Ele traz uma visão que antes a gente não tinha, porque a gente estava morto e, consequentemente, a gente estava cego. A seguir, levantou-se e foi batizado. Não teve curso. E aquela roupa branca que a gente vai mandar fazer para José batizar lá no Abaeté? Não, meu filho, não tem não. Curso não de batismo. A pessoa se arrepende, ela crê em Cristo, ela diz: rume água em mim, em nome de Jesus, alma. Não, mas aqui não tem piscina. Mas ruma qualquer água, até com gás aí, joga em mim. Porque não é a quantidade de água, não é essa gelada ou morna. Não, é o arrependimento e a fé. A água é um mero sinal de que você foi lavado, de que você foi purificado. Como está escrito, salvo engano, no livro lá de Isaías, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu tenho a capacidade de tornar você branco como a mais alta. Glória a Deus. É isso que a água simboliza. A purificação espiritual. E o elemento externo, é por isso que na ceia, irmãos, a gente não come um pão inteiro. Já pensou? Olha, pastor, cada ceia tem que ser um pão e 1 litro de suco de uva. Providência é ceia, pastor. Agora vem o senhor com um pedacinho de pão desse tamanho, com um cálicezinho daquele de 10 ml, ou 5 ml, nem sei quantos ml tem ali. Agora, que é isso? Que ceia é essa? Você vai morrer de fome na igreja. Pastor, fica achando que aquele negócio vai matar minha fome? Não, nada a ver, mano. Filho, aí é um elemento simbólico. Eu teve um irmão que me disse, quando ele começou na igreja, ele ouviu falar que ia ter ceia, aí falou para a esposa que não ia. Olha, não precisa fazer almoço hoje não. Aí disse que estava esperando a feijoada. Cadê a ceia? É isso aí. Porque isso é o quê? Simbólico. Façam isso em memória de mim. Aí vem a gente, não, tem que ser aquele pão da época de Jesus. E tem que ser aquele litrão, e tem que ser o suco de uva amassado da hora, viu? No lagar. Então aqui ele diz, versículo 18, final, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Olha que coisa. O jejum tem um propósito, irmãos. A gente não fica jejuando aleatoriamente. Não é para o nosso corpo sofrer. Não. Agora ele comeu, ele se fortaleceu, porque era necessário. Como os irmãos vão comer. Olha, eu estou vendo um lanche daqui. Né? Amém, irmãos? Amém. Amém, papai. Tem um irmão que senta estrategicamente ali, pertinho, guardando, né? Está até de óculos, para olhar melhor. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Olha o que o alimento tem que fazer com você. Você não tem que comer para ficar com preguiça. Caramba, uma feijoada que chega a ter um sono. Não. Você tem que comer para sentir o quê? Força para trabalhar para Jesus. Amém, irmão? Mas aí muda a doutrina, né? Essa doutrina aí. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
E logo pregava, versículo 20, nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho. Olha como mudou. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava. Ele fazia o quê? Irmão, ele tratava os crentes igual a barata. Exterminava. Em Jerusalém, os que invocam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com esse fim. As pessoas começaram a ficar assustadas, levaram amarrados os principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si o quê? Promover ele? Não, agora ele está certo, vamos todo mundo seguir a ele. Tirar ele de vida. Os que eram amigos dele, ó, com encarne. Agora quer o quê? Matar. Mas aqui ele está recebendo vida. Todo aquele que perder a vida por minha causa, achará. Percebe, irmãos? É isso aqui, ó. E eu quero concluir já por causa do horário, eu só quero pregar até 11 hoje, né? Tem que ter ordem de essência. Então, continuando. Abra comigo em 2 de Coríntios, para você entender o que aconteceu com esse homem que era tão importante, né, a ponto do próprio Sinédrio, que era, por assim dizer, o órgão mais poderoso dos judeus. O Sinédrio, irmãos, ele não era meramente uma instituição religiosa, mas ele literalmente comandava as coisas, né, em Jerusalém, debaixo da autorização do próprio Império Romano. Versículo 16, 2 de Coríntios 11, 16. O apóstolo Paulo agora, alguns anos depois, entre a conversão de Paulo e a escrita dessa carta, demorou mais ou menos, irmãos, 10 a 15 anos. Mais ou menos. Agora o apóstolo Paulo está aqui, escrevendo em 2 Coríntios, mais ou menos no meio do seu ministério. Ele ainda ia ter mais uns 10, 15 anos pela frente antes de ser martirizado em Roma. Olha o que ele escreve, ou seja, significa que ele sofreu muito mais do que está escrito aqui. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia se pensares, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar. Olha, Paulo vai se gloriar, e você pensa que Paulo vai dizer, porque o Senhor me revelou isso, porque eu fiz aquilo, porque eu evangelizei, porque eu fiz. Olha o que, de fato, é um sinal de que o Senhor está na nossa vida. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, não é assim? Aqueles que se dizem mais racionais, eles são aqueles que toleram coisas que são irracionais. Tolerais quem vos escravize, não é assim, irmãos? Você vai conversar com uma pessoa que se diz crente, e ela está numa dessas instituições religiosas, e ela sabe que o líder dela é um charlatão, mas ela continua lá. Ela sabe que o que é ensinado lá não é bíblico, mas ela continua lá. Tolera quem vos escravize. Isso não é novo, irmão. Quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, e se fôramos fracos, como se fôramos fracos. Mas naquilo que qualquer tem ousadia, com insensatez eu afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Porque os falsos mestres que invadiram a igreja de Coríntios, eles diziam que Paulo era um falso judeu. Por isso que Paulo pregava daquele jeito. Que Paulo, ele dizia que era judeu, mas ele não era nada disso. E aquilo que Paulo pregava do evangelho, que unia tanto judeu quanto não judeu, debaixo de uma mesma graça, cristocêntrica, que isso Paulo pregava porque ele não era um judeu nato.
E Paulo então diz para essas pessoas que elas estão erradas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu, sou ministros de Cristo, falo como que fora de mim. Eu ainda mais. E agora ele vai dizer, por que ele é ministro de Cristo? Porque ele tem algum título? Porque ele tem milhares de seguidores no YouTube? Ele tem milhares de seguidores no Twitter, no Facebook? Era isso que fazia Paulo. Ele tem milhares de pessoas à sua disposição, fazendo o que ele manda. Não, ele inclusive diz, se eu pregar qualquer coisa que vá além de Cristo, que eu seja anátema. Ele diz, ó, se eu falar alguma coisa que não seja bíblica, vocês me repreendam. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Paulo diz, eu trabalho. Se alguém quer servir a Cristo, precisa entender que tem que trabalhar. Muito mais do que aqueles que trabalham para o mundo. Muito mais em prisões. O trabalho do mundo faz com que você seja aplaudido e honrado. Você já viu quando alguém é parado numa blitz e às vezes, né, o policial é um pouco mais agressivo, a primeira coisa que a pessoa diz, eu sou trabalhador. Porque a ideia de trabalhador é, eu sou uma pessoa de bem, eu trabalho. Olha que minha carteira de trabalho está assinada. Sou trabalhador. Não é assim? Paulo era trabalhador. E ele foi para onde? Na prisão. Você quer trabalhar para Cristo mesmo? E aí? Trabalhar para Cristo, o negócio é por aqui, né? Você trabalha para o mundo, meu filho. Chega no final do ano, você diz, rapaz, agora é 13º. Acho que eu vou tirar minhas férias em janeiro. Se você trabalha para Cristo, meu filho, chegou no final do ano, negócio estreita, mas quando alarga para os outros, estreita para nós. Era aquele que tinha pensado que estava salvando a sua vida, mas tudo que estava fazendo era o quê? Perder. E aí quando ele começa a perder a vida por causa de Cristo, aí é porque ele tinha achado. Um homem que leu essa carta, foi influenciado com certeza por essas passagens que a gente leu, foi um evangelista que entregou a sua vida. Nós já falamos dele aqui, evangelizando índios na América Latina. O nome dele era Jim Elliot, né? A gente já viu o desenho bíblico, já viu o filme dele, né? Que retrata a vida dele. E ele tem uma frase que ele usou para falar com os amigos dele, que foram com ele também nessa missão. Ele diz, às vezes a gente tem que dar até o que a gente não tem, para ganhar o que a gente não pode perder. Ele está literalmente falando o que Jesus fala no versículo que a gente começou falando hoje, Lucas 9, 24. A gente tem que dar o que a gente não tem, o que é a nossa vida, para ganhar o que a gente não pode perder, que é o que? A salvação. E aí ele vai com os amigos dele evangelizar, e quando ele pensa que o povo estava gostando, né, da atitude deles, os índios mataram ele. E eles tinham à sua disposição, irmãos, armas de fogo. Eles tinham um revólver que eles usavam, né, para se proteger. Sabemos que como a selva é perigosa, animais perigosos, onça, né, cobra, todo tipo de selva, né, todo tipo de animal assim. Então eles tinham armas de fogo, mas não era para usar com gente. Eles podiam ter atirado com aqueles índios, mas eles não fizeram isso. O irmão Paulo mesmo, depois que viu o desenho bíblico, ficou inspirado e começou a correr. Pastor, olha, para me acertarem com aquela lança, o índio tinha que correr muito e ter uma mira boa, viu? Porque na Bíblia diz que eu não posso negar o Senhor, mas não diz que eu não posso correr. Eu não posso dar uma carreira. Meu filho tem corrida cedo. Você acha que na mata você ia correr mais que os índios nativos? E eles correram. E o índio que assassinou a Jim Elliot foi evangelizado e depois se tornou amigo do filho dele. Você ficaria amigo do
do homem que assassinou seu pai? A ponto do índio que assassinou o pai contar para o filho como o pai morreu, porque ele viu os últimos instantes, foi ele que matou. Quando seu pai morreu, eu fiquei impactado, porque ele olhava para mim e me chamava de amigo, e eu matando ele me chamando de amigo. E aquilo ficou na minha cabeça, até que me ensinaram o caminho de Cristo, então eu entendi o que o seu pai sentia e o que eu sinto também. E esse índio se tornou cristão e evangelizou também. Então, a tribo dele foi alcançada para Cristo. Muito bonita a história. Mas será que a gente teria uma atitude semelhante, irmão? Ou a gente atiraria? Ou a gente fugiria, né, para bem longe? E aqui ele diz, prisões, em açoites. Já pensou? Você pregou, e aí tomou um monte de açoites e te mandaram embora do país que você foi pregar. Imaginar que a gente organiza uma missão com o Oriente Médio, e a gente começa a pregar lá, e aí prendem a gente, batem, e depois deportam a gente para o Brasil. Será que a gente faria missões de novo naquele continente? Ô pastor, a gente tem que ter ordem de decência, lá na lei deles, não pode evangelizar. A gente tem que obedecer. O meu pessoal que disse que tinha que obedecer, ficar em casa, embaixo de uma coberta de álcool em gel. Então tem que obedecer, pastor. Como é que eu vou evangelizar em países, né, que são islâmicos, que é proibido, né? Como é que eu vou evangelizar, por exemplo, na Coreia do Norte, que é proibido falar do nome de Cristo, carregar uma Bíblia, é crime. Não vou evangelizar num lugar desse, não, pastor. Tem que ter ordem de decência. Não é assim que a gente diria? Teve um pastor outro dia que disse, não, a gente tem que chegar em cidades ricas e influentes e fundar igrejas nesses lugares importantes, imponentes. E aí de lá a gente manda os orelhas morrer, né? E a gente fica lá, enriquecendo. Amém, varão? Teve um monte de gente que deu amém, glória a Deus. E disse, tem misericórdia, Senhor, não sabe o que fala. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, açoites sem medida. Você sabe, irmão, porque é você apanhar até o ponto de você perder a conta. Já aconteceu isso com você? Pastor, eu já apanhei tanto que eu perdi a conta. E olha que Paulo ainda está na metade do caminho. Eu tomei tanta pancada que teve uma hora que eu parei. 2.500, 2.600. Agora, vou parar de contar. Já aconteceu isso com você? Irmão. Em açoites sem medida. Em perigos de morte. O cristão está sempre correndo risco de vida. Às vezes a pessoa diz, pastor, tal lugar é perigoso. Eu disse, é verdade. E a sua casa também é. Sabe o seu colchão que você vai dormir? Está tudo limpinho. Seu travesseirinho que você vai recostar a cabeça. Perigosíssimo aquele lugar. Banheiro que você toma banho. Perigosíssimo. Não, pastor, aí não. Perigoso não. Perigoso é em determinados lugares, né? Que a taxa de criminalidade é altíssima. Irmão, o diabo está no derredor. Pode ser na fortaleza mais segura aos olhos dos homens. O cristão está sempre em perigo. Quando eu estava vindo para cá, eu estava vendo uma pregação que falava sobre o que o diabo via em Jó. Uma pregação de Spurgeon. Você sabia que é interessante quando você pega o livro de Jó, quando Deus fala de Jó, o diabo já conhecia ele. Já pensou? O demônio que estava lá em Atos 19, estava tentando, que os judeus, né, filho do sumo sacerdote, estavam tentando exorcizar, não foi? Eles conheciam a quem? A Paulo. Imagina um demônio disse, rapaz, eu conheço o tal de Paulo. Um camarada lá, faz enterro lá. Conhece esse Paulo. Agora quem está usando o óculos é que ficou perigoso. A gente não enxergava direito, mas agora, varão, agora ele vai ler a Bíblia com poucos. Então aqui ele diz, olha, você já pensou que nesse exato momento, talvez não o próprio
Satanás, né? Porque a gente talvez não tenha esse grau de periculosidade, mas algum demônio está de olho na gente. Às vezes um demônio de terceira categoria já é o suficiente para assustar a gente, né? A gente está preocupado com o preço da carne, imagine. O demônio não precisa fazer muita coisa para assustar a gente. Imagine se fazer essa telha tremer. É um demônio, meu filho, assim daqueles mais baixos. E pastor, tem isso, segundo a carta de Efésios tem. O reino espiritual do mal é organizado. Existem hostes espirituais. A ideia é de organização. É um crime organizado. Então, já pensou o demônio olhando para você e vendo os seus pecados em ocultos? E vendo você aqui na igreja hoje e diz, olha, se esse povo soubesse o que eles fizeram antes de estar aqui, eu estava de olho neles. Sabia que os demônios viram tudo que a gente fez hoje? E aí Jesus dizendo, vixe, o meu servo, José. Aí o demônio disse, rapaz, eu vi. Me dá trabalho. Então, Satanás disse, eu vi Jó. Também o senhor fica protegendo ele. Fica lá fazendo o Jó prosperar. Eu quero ver o senhor tirar as coisas de Jó. Então, aqui o que acontece com Paulo. Açoites, versículo em perigos de morte, versículo 23. Muitas vezes, Paulo passou muitas vezes perigos de morte. E basta uma pandemia para um monte de crente se esconder em casa. Meu filho, mas é perigoso, pastor. Você viu agora que uma gripe era H1N1. Eu já perdi a conta, porque diz que é H2N3. Eu nem sei se acerta o número. Eu só acerto as letras. Eu sei que tem H e tem N. Diz que essa gripe agora que pegou é H2N3. Ela vai evoluindo. Eu digo, pastor, tá essa H2N3. Vamos ficar em casa. Gente, qual o problema? Perigo de morte. O cristão está sempre correndo risco de vida. Qual é, irmãos, a profissão mais perigosa do mundo? Ser crente. É a profissão de fé, né? Não é um emprego, é uma profissão de fé mais perigosa no mundo. Muitas vezes, aí ele diz, versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Você sabe por que é 39? Porque se você... Era algo assim tão doloroso que às vezes a pessoa morria. Isso. Ela morria se ela tivesse mais de 40. Aí, aquele que matou seria morto também. Então, por segurança, eles davam 40 menos 1. Porque se morrer, porque Deus quis, não tem nada a ver com isso. Eu só dei 39. Mas imagine, irmãos, algo que podia matar. Paulo passou 5 vezes. 5 vezes. Rapaz, esse bicho não morre não, né? Camarada ruim de matar. Já tem 5 vezes que ele tomou essas quarentenas. Mas tem gente que, uma dessas daqui já foi. Tem gente que só em ver. Já morre no coração. Tem um ataque cardíaco que morre. Eu não olhei não. Mas foi Júnior hoje. Não, olha corajoso, rapaz. Precisa ver a dobrada de perna que ele dá. A gente ser um crente. Ele sai do. Talvez ele fica de terno. Ele fica com coragem, o violão também. O violão dá uma coragem dele. Aceitando a que eu digo. 5 vezes. Aí ele diz agora aqui, ó. Não, ele não só sofreu na mão dos judeus, ele sofreu também na mão daqueles que não eram judeus. E aqui ele vai falar agora de uma penalidade que era comum no Império Romano, que a pessoa ser fustigada com vara. Arrancavam as vestes, né? Rasgava a roupa na parte das costas, e então batia na pessoa até sangrar, até a pessoa, a pancada normalmente, porque amarrava as mãos, era até a pessoa não ter condição mais de ficar em pé. Aí é quando eles paravam de bater. Quando a pessoa meio que quase que desfalecia de tanta pancada, de tanta dor, é que eles paravam. Por isso que não tinha quantidade. Eles foram fustigados com vara
3 vezes. E olha que ele está na metade do ministério. Hein? Aqui ele só tinha metade da vida ministerial dele. E aí ele vai dizer aqui, ó, uma vez apedrejado. É isso que traz confusão. Às vezes a gente lê isso, passa direto, porque é uma palavrinha só, apedrejado. Mas apedrejamento, irmãos, é uma pena de morte. Era a mesma coisa que uma pessoa ser crucificada. Por que ele não foi crucificado? Porque a crucificação, normalmente, era uma penalidade dos romanos. Assim como a gente viu, eu falei para os irmãos, sobre a cadeira elétrica nos Estados Unidos, né, no século passado, que era praticado. E aqui, o apedrejamento era uma penalidade comum aos judeus e a alguns povos daquela região. Quando a pessoa ofendia a Deus, né, ou a Deus Jeová, no caso dos judeus, ou aos deuses locais, como foi no caso de Paulo aqui, que essas pessoas eram pagãs e elas achavam que Paulo era um Deus em forma de homem. E quando Paulo disse, não, eles nem existem, eu estou aqui em nome do único Deus. E aí eles ficaram tão chateados com Paulo que saíram para matar você. E aí condenaram Paulo a morrer por apedrejamento. Então o apedrejamento só parava quando eles achavam que a pessoa tinha morrido. Então o que aconteceu com Paulo? A gente não sabe. Provavelmente ele tomou uma pedrada tão forte que ele apagou. E todo mundo pensou que ele tinha morrido. E aí deixaram ele lá. Tem a descrição desse evento lá no Atos. Em naufrágio, 3 vezes. Imagine, irmãos, vamos imaginar que você passou por um evento desses. Você estava indo evangelizar e o navio naufragou. Você entrava no navio de novo. Ó, irmão, tem gente, esse que vos fala, que viaja de avião, pegou uma turbulência dessas assim mais forte, não quer entrar no avião nunca mais. Só entra no avião, irmãos, agora se Deus falar. E eu vou provavelmente fazer igual a Ananias. Senhor, você tem certeza? Não é de carro, de barco, a nado. Então, Paulo era naufrágio, tem um naufrágio de Paulo que ele ficou 24 horas segurando um pedaço do navio até ser achado por um barco que passou. Já pensou, irmão? Você vendo passar um monte de pescão debaixo de você, sabendo da história de Jonas. E aí, a gente na praia, no raso, quando bate alguma coisa, já fica com medo. Imagine você no meio do oceano, sem nada, só um pedacinho de madeira segurando. Você voltava de novo para um barco para evangelizar. Agora eu acho que agora é para evangelizar em terra. Sinto assim. Olha como ser crente é um caminho estreito, onde a gente está entregando a nossa vida todos os dias, irmão. Só vale se for desse jeito. É por isso que tantas pessoas têm raiva dessa pregação, porque revela a incredulidade da maioria. E sem fé não é impossível agradar a Deus. Uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Isso aqui, irmãos, é o fato que eu descrevi para vocês. Uma noite e um dia. A ideia aqui é 24 horas. Ele ficou uma noite e um dia na voragem do mar, segurando um pedacinho do barco, naquele imensidão de água, sem saber se ia ser resgatado ou não, até ser resgatado. Irmão, se a gente ficar 5 minutos nessa situação, a gente é capaz de se afogar a gente mesmo. Então nos entrega no Espírito, Senhor, e não se afoga. Eu prefiro morrer afogado do que ficar nesse desespero aqui, se eu vou ser resgatado ou não, se eu vou ser comido ou não, tubarão. Me mata, Pai, logo! Me leva! Tem crentes por tão pouco. Eu fui conversar com uma pessoa uns anos atrás, a pessoa estava passando por uma experiência assim, um pouco, né, dolorosa. E a pessoa queria que Deus me matasse logo e me levasse. Aí eu disse para a pessoa, se você for para o inferno, né? Oh Deus, revela, Senhor. Porque você não está sofrendo nada por Cristo. Uma coisinha dessa, você me leva, Pai. Fala, Jesus. Não sofreu nada ainda por Cristo, não fez nada. E já está dizendo, não aguento mais.
esse caminho aí que eu tenho que andar, me leva logo. Sem atravessar a porta, se entrar pelo caminho, você acha que você vai para onde? É, Jesus. Esses crentes de hoje de açúcar é complicado, viu, irmão? Misericórdia. Tem crente que está com medo de tomar vacina. Aí diz que a vacina é a marca do cão. Ô, meu filho, se você tem medo de agulha, diga logo que você tem medo de agulha. Para de querer dizer que a vacina é do diabo. É uma hipocrisia, você tem visto na internet. Pessoas que estão sendo manipuladas por esse governo aí maluco, né, que se diz contra a vacina, como é que pode? Um presidente diante de 600 mil pessoas que já morreram no nosso país, não se vacinar e fazer apologia, dizer notícias falsas, que a vacina dá isso, daquilo. Pura mentira. E as pessoas acreditarem, e os crentes dizer que a vacina é do diabo. Antes era o chip da Dilma. Depois era alguma coisa de Michel Temer. Pô, agora é a vacina. Então o pessoal não sabe qual é a marca do diabo. Por quê? Porque eles já estão marcados. Marca do diabo, irmão, não é algo que você vê como uma vacina, mas é uma atitude, um pensamento anticristão. Como essas pessoas que ficam condenando quem tomou a vacina. Não, quem está vacinado é porque já está indo para o inferno. Imagine. Quer dizer que eu sou crente, tomei a vacina, estou indo para o inferno. É como os judeus da época de Paulo que diziam que quem comia carne de porco estava indo para o inferno. Oh, mas o próprio Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai. Porque sai do coração. Aí tem gente que está dizendo que você vai para o inferno porque tomou vacina. E tem gente que ainda acredita nisso. E ainda dissimula, ainda, sabe, propaga isso. Irmãos, quem propaga notícias falsas, até no mundo, é culpado. Imagine diante de Deus. Diz cuidado com as coisas que você ouve dos ditos cristãos de hoje. Todo mundo gosta de uma novidade, né? Então a novidade agora é dizer que a vacina é a marca do diabo. Um monte de pastor disseminando isso. Coisa maluca, vergonhosa. Em jornadas, muitas vezes, essas pessoas que falam isso nunca passariam pelo que Paulo passou. Estou querendo tomar uma vacina. Você acha que passaria por isso? Por amor a Cristo? Onde é que essas pessoas estavam quando o Covid estava aí? Veja se alguma dessas pessoas pegou o Covid, como eu peguei, por exemplo, e tive internado entre a vida e a morte. Muitas dessas pessoas durante o Covid ficaram escondidas. Agora eu vou cheio de coragem. Porque diminuiu a taxa. Porque se descobriu um tratamento mais eficaz. Se evoluiu muito no tratamento. Então a pessoa pode até pegar. Agora está todo mundo cheio de coragem. Hipócritas. E gente caindo na lábia com esses hipócritas que estão fazendo a fama debaixo dessa notícia na internet. Basta você acessar o Facebook e você vê um monte assim. Para apoiar esse governo, que não é melhor nem pior do que o antecessor, é igual. Todos eles são da mesma laia. Só muda a cor, mas a laia é a mesma. Eles são do diabo. Seja direita ou seja esquerda, é tudo cão. Não se engane. É por isso que todo mundo odeia a gente, né? Por quê? Pastor, Paulo escolhe um alvo. Porque se você escolher a esquerda, vai ter gente que vai gostar. Se você escolher a direita, vai ter gente que vai gostar. O senhor fica dizendo que os dois é do diabo, mas você vai tomar pedrada de todo lado. Foi Paulo. Paulo tomou pedrada, meu filho, tudo quanto é lado. Os judeus queriam matar ele, mas não os judeus mais ainda. Por quê? Porque ele pregava o reino dos céus. Amém. E não a continuidade do reino aqui na terra. Amém. Como os testemunhos de Jeová dissimulam. Não, mano, fique tranquilo, quando Jesus voltar, você vai ficar com a casa daquele político milionário que você já está de olho. Esse político ladrão do diabo, Deus vai mandar. E os testemunhos de Jeová acreditam, né? Como a outra seita lá dos adventistas, que as pessoas condenadas, elas não vão ficar no inferno, elas vão simplesmente deixar de existir. Aí você vai ficar com a casa deles. Aí que legal. Ah, pai, eu estou de olho numa casona. Não
sangue. Deixa Jesus voltar, que aquela casa vai ser minha. Olha, mal sabe ele que a casa dele é um lugar de fogo e enxofre. As pessoas estão debaixo de uma ignorância mortal. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rio. O rio, se fosse lá para Tucuruí, era perigoso. Não, pastor, esse rio aqui é tranquilo. Pode atravessar nada, que é tranquilazinho. Meu filho não vai ver, não. Se você for crente, vai debaixo de oração. Pergunte mesmo: Senhor, é por aqui, papai? O cristão tudo é perigoso, até o rasinho é perigoso para o cristão. As pessoas às vezes acham que eu sou exagerado demais. E eu digo sempre: meu irmão, a gente tem que orar até para atravessar a rua. Porque no período que a gente esteve lá na boca do rio, a gente ficou ali naquela avenida, né, principal ali da boca do rio, só no período que a gente esteve lá, 3 pessoas morreram atropeladas. Provavelmente mais pessoas morreram, mas eu estou dizendo durante o culto. Foram os outros horários. O senhor vai atravessar, não prestou atenção, o carro pegou e matou. Tem que orar. Aqueles que ficam no celular andando, cuidado, né? Devia estar orando e não celulando. Tem hora para todas as coisas. Pastor, já está na hora de acabar. Eu já tocou nesse assunto do celular. Vou concluir, irmãos. Em perigos de salteadores. Pessoal que diz: pastor, ali tem muito ladrão. Ô pastor, eu não vou para o estudo em tal lugar não, pastor, porque tem muitos salteadores. Salteadores, irmãos, são os famosos, né, vacilistas, descuidistas, são aquele também que toma armado. É salteador, todo tipo de ladrão, né? Ele rouba, às vezes, no descuido que você dá, ele rouba, às vezes, uma arma, né, de baixa violência. Paulo sofria isso. Pastor, mas eu não aceito, eu sou crente dizimista. É mesmo, irmão. Mas não foi o próprio Jesus que disse que na terra os ladrões minam e roubam? Quer dizer que um crente não pode se assaltar? Não aceito. Se um ladrão vier assaltar, eu digo assim: saia, demônio! Vai dessa. Que vai você e ele. Porque uma pessoa que quer entregar a sua vida por conta de um bem material, com certeza não ama Cristo. A pessoa, meu filho, que é crente, ela dá o bem material e ainda olha para o ladrão e diz: eu te perdoo. Não, é só doutrina, não. Eu até dou, viu, pastor? Mas eu não me sou. Eu oro e digo: pai, o senhor viu o que ele fez comigo, pai, o senhor vai deixar assim, né? Não, irmãos, a gente ora e perdoa. Amém, irmão? Amém. Não, pastor, eu perdoo se ele devolver. Não, se ele devolver também perdoa. Agora o seu coração não está sujo. Ele diz: eu passei perigo entre os patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram os nossos conterrâneos, né? Pessoas da nossa nacionalidade, da ideia patrício, né? E eu passei perigo entre os gentios. Paulo dizia: eu passava perigo em tudo quanto é canto. Se eu chegasse num lugar e tivesse um monte de judeu, e eles vissem que eu era judeu também, eles até me recebiam bem, mas quando eu falava de Cristo, eles me maltratavam. Quando eu chegava num lugar e tinha um monte de gentio, e eles viam que eu não me apegava, né, a rituais dos judeus, como se fossem essenciais, eles gostavam. Mas quando eu pregava Cristo, aí eles não gostavam não. Todo lugar era perigoso para Paulo, irmão. Você tem que se identificar com isso. Senão tem alguma coisa errada. Porque se o mundo gosta de você, não ache que o céu é o seu lugar. Em perigos no deserto. Rapaz, ó pastor, eu vou para um monte, lá no deserto, para ficar em paz. Teve uma pessoa que uma vez me disse: pastor, eu já vi que para eu ser crente eu tenho que morar no meio do mato, sem ninguém perto de mim. Meu filho, se você for crente de verdade, vão te perturbar lá também, porque lá não é o seu lugar. E aqui em deserto não é para Paulo se esconder não, é quando ele passava por caminhos desérticos, ele estava também passando por perigo. Não, aqui é tranquilo, aqui não vem ninguém. Cuidado, que é perigoso também.
Aí eu passei perigos no mar. Não, eu estou no mar, eu estou tranquilo. Aqui eu entendo, eu sou marinheiro experiente. Aqui eu entendo, pastor, fique tranquilo. Aqui na Baía de Todos os Santos, eu me garanto. Se garanta não. Passei perigos entre falsos irmãos. Não, pastor, aqui não. Como é isso, pastor? Passei perigo dentro da igreja. Mas na igreja tem falso irmão? Varão. E como? O mais triste é que quando a gente vai fazer a conta, tem mais falso irmão que irmão verdadeiro. Não, pastor, mas onde é que tem essa doutrina? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os chamados normalmente entram, irmão, na igreja, mas não ficam. E eles começam a se tornar anticristos. É o que o apóstolo João ensina. Quando ele diz, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, ele não está falando de qualquer apostasia. Ele está falando de uma apostasia mortal, de pessoas que saem da igreja verdadeira e muitas vezes vão para a falsa, justamente porque são opositores ferrenhos da verdade. Essa é a ideia de anticristos, por isso o plural. A gente tem na Bíblia a figura do anticristo, é uma pessoa em que o mal vai habitar nela de maneira plena e vai fazer tudo que está descrito lá em Apocalipse por meio dessa pessoa. Mas tem os anticristos que já estão no nosso meio e que saíram do nosso meio. Não é qualquer pessoa que pode ser considerada um anticristo, não. Ela tem que sair do meio da igreja verdadeira. É um falso irmão. Ele teve acesso a essa doutrina e disse, não quero. É como uma pessoa que experimentou do manjar, o maná que caía do céu e disse, esse negócio viu, estou enjoado. Esse negócio que Deus manda todo dia do céu. Como é a história, vai? Você está enjoado de uma comida que desce do céu, que é o próprio Deus que envia, que não é nem dessa terra. Você está enjoado e quer comer as comidas da terra que tinha lá no Egito. É isso mesmo. Isso é um anticristo. Por isso que o mundo está cheio. Paulo passou perigo entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, de novo. Paulo, a gente já sabe que você trabalha. Não, eu quero dizer que eu trabalhava a ponto de ficar quase desfalecido. Algum de vocês já tiveram já passaram por isso? Irmãos, a gente nem pode passar por isso, porque se a gente passasse por isso, seria crime aqui no nosso país. O nome disso é trabalho análogo à escravidão. Isso é crime, sabia? Se você estiver trabalhando em algum lugar e o empregador estiver forçando você a trabalhar, a ponto de você ficar enfraquecido, sabe? Passando por situações assim de dor e sofrimento, é crime, segundo a justiça brasileira. Mas aqui, com Deus, o trabalho é árduo, a ponto da gente quase desfalecer. E a gente vai achar que Deus é ruim por causa disso? Não, é um privilégio fazer isso. Que privilégio é ficar cansado fisicamente de fazer o bem. Normalmente a gente fica cansado de fazer o mal. Mas se ficar cansado de tanto fazer o bem, irmão, para a gente ter uma experiência dessa, tem que orar muito. Né? Tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Trabalhos e fadigas em vigílias. Não é as vigílias de hoje não, irmão, que tem intervalo, tem merendinha para poder dar dinheiro para a igreja. Não é essas vigílias de hoje não. É vigília mesmo, sem poder dormir. Muitas vezes, orando, em fome e sede. Já pensou? Varão, o pastor está pregando, já são quase 9h30 e não vai ter lanche hoje e nem água. Não, pastor, não. Estou aguentando aqui porque eu já bati o olho na comida. Eu já vi ali. E aí, irmão, como é? Se você tivesse que passar. Você vai pregar naquele. Irmãos, às vezes a gente fica achando ruim porque não tem um banheiro. Filho, é o quê? Você está achando que está no hotel 5 estrelas? Você se segure. Se segure, se aperte aí. Ninguém morre de não fazer xixi, não. Nossa. Qualquer coisa aí, tem a casa
cheirinho, vai lá na correria, vai lá de Calmon. Ai, que coisa boa ainda. Mas eu não vou lá, porque... O filho tem comida, tem bebida, os caras tomando falta de banheiro. Vergonha não, hein? Não é? Em jejuns. Jejum. Qual foi a última vez que você jejuou de verdade? Não é que você fez dieta. Muitas vezes em frio, nudez. Nudez, irmãos, não é imoralidade não. Nudez aqui é... Ele estava num lugar que fazia muito frio, só que ele não tinha roupa para se cobrir. Olha, irmãos, a gente não está falando do nosso país que fica numa zona tropical, não. A gente está falando da Europa, que faz um frio abaixo de zero. A gente tem noite de inverno que a gente fica debaixo de um cobertor assim, né? E acha tão bonzinho o sono. Olha, toda cobertinha ali. Imagine. Aí você está numa situação abaixo de zero. E você está com a roupa como a gente está aqui hoje. Tudo para ter um cobertor assim. Tem gente que é mais friorento que o outro, né? E não tem. Você tentando dormir, aquele frio literalmente que congela os ossos. E você numa prisão. Já pensou, irmão? Jesus, cadê você, papai? Eu não escolhi o meu caminho para isso, não. Ó, por muito menos a gente está falando isso. Ah, não, pastor, é tão difícil ser crente. Uma vez a pessoa veio dizer para mim: ah, pastor, não das contas, eu tenho que estacionar meu carro lá longe. Rapaz, quando a pessoa me disse isso, você vem de carro? É mesmo? Você já imaginou as pessoas que vêm de ônibus, que tem que acordar 2 horas antes de você, pega um transporte e vai descer mais longe de que onde você estacionou o carro e vai andando até a igreja que você vai e está reclamando? Porque é difícil de achar vaga de carro. Quando a pessoa fala isso para você, não dói lá dentro, não. Em mim, sobe assim uma indignação. Reclamando disso. De que pode? Uma pessoa outro dia veio: pastor, estou tão triste. O que foi? Meus filhos estão sem comer carne já tem quase um mês. Eu disse: mas vem cá, tá faltando comida na sua casa? Não, pastor, só tem frango, ovo, queijo, mas carne não tem. Eu disse: né? Vamos orar para ver se o Senhor gera arrependimento no seu coração ingrato. Aí a pessoa nunca mais vai conversar comigo. Não entendi por quê. Já notou, irmãos, que muitas coisas que a gente está reclamando, tem gente que daria glória a Deus por ter esse problema? Ah, pastor, o senhor não sabe, o pneu do meu carro furou. Ah, você tem carro? E tem até pneu o seu carro. Rapaz, que bênção! Furou e eu tive que trocar. Rapaz, então você tem step. Por que você trocou? Não, eu tive que passar na borracharia e aí fiz um... Como é o nome daquilo? Uma força. E você teve dinheiro para pagar. Oh, glória a Deus! É por isso que às vezes essa pessoa não vem conversar comigo. Eu boto lá aconselhamento bíblico às quintas-feiras. Pastor, eu queria até me aconselhar com o senhor, mas na pregação o senhor já falou do que eu ia aconselhar. Aí a pessoa está dizendo: olha, eu estava até querendo me queixar com o senhor, mas eu vi que o negócio me penar. Então deixa eu me queixar com os outros mesmo. Domingo nem foi bem, eu queria até falar dos planos, mas aí, mano, já respondeu. É por isso que o aconselhamento bíblico é muito pouco. A gente prega a palavra, né? Não é que a gente não vai aconselhar, aconselha. Mas normalmente a pregação fala com a gente, né? Aí você lê um texto desse, irmãos, além das coisas exteriores, olha que coisa, Paulo vai dizer aqui: eu passei por isso tudo, mas o mais forte não foi isso. Não, Paulo, aí não dá não. Eu não passaria metade do que você passou.
ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas. Você prestou atenção? Todas. Igreja. Irmão, a gente não se preocupa com a nossa congregação. Às vezes tem gente que diz, rapaz, fulano estava doente, ele nem sabia. Você não sabia que fulano estava doente, você devia saber. A gente devia interagir uns com os outros, a ponto de a gente saber o problema uns dos outros para a gente estar ajudando. E quem está passando por problema tem que ter o seu amigo íntimo, né? O seu irmão mais próximo, o seu amigo mais próximo que irmão, que você desabafe, né? Que você fale das suas necessidades para estar interagindo. Não, mas eu falo só com Deus, amém, irmão, fale com Deus, mas Deus providenciou irmãos também. A gente tem essa unidade. A gente vai deixar de usar esse meio de graça. É como, por exemplo, está um sol quente e um carro tem ar-condicionado que não liga. Não, pastor, a gasolina está cara. Não, liga aí. É a mesma coisa. Você tem uns irmãos na fé, o nome disso é comunhão. Tem um problema, você senta com o irmão, conversa com ele, e Deus vai usar aquele irmão muitas vezes para falar palavras que serão refrigério para você, te ajudar, falar de repente, mostrar uma direção que você não estava olhando. Ah, mas Deus pode falar comigo diretamente? Pode, mas normalmente não vai. Porque quando você não divide com o irmão, sabe como é o nome disso? Orgulho. Você se acha tão especial que você não precisa de ninguém. Você e Deus, papai, se dão bem. Deus não fez a igreja desse jeito. Não, pastor, mas não tem que orar? Tem que orar. E tem também que ter um relacionamento fraternal com seus irmãos. Paulo tinha isso. Ele se preocupava. Até o gato veio ouvir. Que ele tem amizade com o outro gato. Então, você tem que entender, irmãos. Você tem que se preocupar com a igreja. Com os irmãos. E aí, irmão, está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Acha que você está meio tristinho? Às vezes você olha o irmão Paulo assim, diz, ô irmão Paulo, como é que está o feijão? Porque eu estou achando que você emagreceu um pouco. Isso é de Deus. Aí, tá vendo? Fala com Rita Mirim e diz, vem cá, não está comendo direito, né? Não foi que teve. Aí ela logo para a tia Rita. Não, tia Rita está me alimentando bem, pastor. É porque eu estou crescendo, por isso que eu emagreci. Então a gente tem que interagir, irmãos. Interagir uns com os outros. Essa preocupação com todas as igrejas. E principalmente, irmão, como é que está a sua vida espiritual? Então, visto que você está passando por momentos difíceis na sua vida, nesses momentos difíceis normalmente a gente tende, né, a nos afastar de Deus em vez de se aproximar. Então eu estou aqui para, se você precisar de ajuda, viu? Para a gente orar junto. Qualquer coisa linda, irmão. Mas normalmente a gente faz isso? Não. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Não é bonito isso? Então, às vezes Paulo tinha acabado de comer, Paulo estava bem, num lugar tranquilo, aí, ô Paulo, por que você está assim meio triste? Não, eu estou preocupado com Timóteo. Tem uma carta dele aí, ele está lá em Éfeso. Ô Paulo, mas você está tão bem. Você acha, como foi que Paulo escreveu a carta para Timóteo? Dizendo as coisas que ele disse. Como que você acha que estava o coração de Paulo quando ele redigiu aquelas cartas? Debaixo do Espírito Santo. Então, acho que às vezes não pensa nisso, né? Quem se escandaliza que eu não me inflame. E se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Eu vou parar aqui, irmãos, por causa do horário. Se a gente abrisse, né, em Filipenses, a gente ia ler a frase tão famosa. Mas essa frase, tristemente, só é famosa por conta da hipocrisia da maioria da igreja. Porque poucos vivem, é o que diz essa frase. Quando Paulo fala, o que para mim era lucro, eu comecei a tratar como perda. O que para mim antes tinha valor, eu comecei a tratar como esterco. Você sabe o que é esterco? Se comparado com as sublimidades de Cristo Jesus. Então ele diz, né, nessa mesma carta, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é isso que é ser cristão, irmãos, é isso que Jesus está falando em Mateus 9, 24. E que às vezes a gente passa tão rápido, né?
Porque o capítulo 9 de Mateus é um capítulo, perdão, de Lucas, o capítulo 9 de Lucas é tão longo. Jesus está falando isso, antes ele tinha multiplicado pães, logo depois vai ter a transfiguração, e às vezes a gente passa por esse momento assim tão rápido, e não aproveita. Porque são momentos como esse, são versículos como esse, irmãos, que chacoalham o verdadeiro crente. E prepara ele para os outros momentos, como por exemplo, como é que a gente vai ficar, sabe, extasiado com a transfiguração de Jesus, se a gente entender o que a gente entendeu hoje. Porque a gente fica agradecido com o Senhor que proveu o nosso sustento. Porque o Jesus que multiplicou pães e peixes, no capítulo 9 de Lucas, foi o mesmo Jesus que botou comida na sua mesa hoje. Ah não, mas eu trabalhei. E quem te deu o trabalho? E quem te deu o talento para trabalhar no que você trabalha? E quem te deu a saúde, a força, o fôlego para você desempenhar? E quem fez o seu trabalhador pagar você? Que é um milagre. Para você. E quem fez você ir no mercado e ser benção pura e dividir 10 vezes? Quem foi que fez isso? Botar comida na mesa e chegar lá e ter um feijão bonito com arroz. Foi o que hoje, Regina? Foi o que hoje? Lá na sua casa foi o quê? Feijão, arroz e peixe. Rapaz! Feijão, arroz e peixe. E estava gostoso? Você que diga que não, que ela já está imaginando ali, ó. Ai, eu sei que fala do meu tempero, viu, pastor? Ah, foi você que fez. E estava gostoso, minha irmã? Ele cozinha direitinho? Eu cheguei que deixa acabar. Oxi! E você deixou mal para sua esposa? Olha, ela me entregou aqui, viu? Vamos orar para você no final do culto. A esposa chega e não tem comida, Reginho. Olha, vou orar, bora. O pastor estava tão gostoso, pastor, que não deu para segurar. Mas você comeu alguma coisa hoje, não foi, minha mãe? Não me Ela não trabalhou almoço. Ah, no trabalho. É porque você sabe o marido dele. Olha, você veja isso, viu, meu filho? Nome de Jesus. Ah, deixa eu coisa gostosinha para sua esposa quando ela chegar. Como é que a gente não perde essa alegria, né, irmão? Essa alegria tão maravilhosa que a gente tem no Senhor Jesus. Então, que a gente possa valorizar mais o que Cristo fez por nós, essa alegria, esse relacionamento maravilhoso em nome dele, entendendo que muitas das coisas que hoje tentam a gente, só tentam porque a gente não percebeu que essas coisas são veneno. Se você olhasse para uma comida mais saborosa que ela tivesse, e você soubesse que naquela comida tinha veneno, você iria comer ela? Então vamos imaginar que você vê uma feijoada linda, você vê um churrasco maravilhoso, e você vê a pessoa colocando veneno neles. Você iria comer? Mas pastor, cheiro? O veneno eu não estou nem sentindo o cheiro. Será que foi veneno mesmo? Eu acho que eu vou experimentar um pedacinho. Irmão, não faça isso não. Então, é como a Bíblia nos ensina que não ameis o mundo e nem nada do que nele existe. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são no alto. Se a gente começar a buscar as coisas espirituais, além do Senhor não permitir que o essencial nos falte, porque Ele fala isso na sua palavra. Se Ele cuida, se Deus cuida das aves, quanto mais de nós, valemos muito mais para Deus do que aves. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, além disso, da gente ter a certeza de que o Senhor cuida de nós, quando a gente busca as coisas espirituais, essa certeza cresce. A gente vai ter também no nosso coração uma satisfação muito maior que as coisas materiais não podem dar. Por mais saborosa que seja uma comida, depois de um pouco de tempo, você vai ter fome de novo. Dependendo do irmão, pode ser daqui a alguns minutos. Já comeu uma quantidade, você pensa, rapaz, eu acho que só vai comer amanhã. Aí a pessoa diz, e a sobremesa? Parão! Tá furado esse saco, é? Hã?
Ah, não, é porque isso aqui é geral, irmão. Não é só pra você, não. Quando a gente tá com fome, a gente não faz assim, né? A sua mãozinha é diferente, assim, ó. Então, a gente precisa buscar mais as coisas espirituais que eu falo pra mim. Quando a gente busca mais as coisas espirituais, as coisas materiais, elas nos tentam muito menos do que muitas vezes tem nos tentado hoje. Então, que a gente possa entender essa frase de Jesus, né? Se a gente entregar a vida por amor a Ele, a gente está salvo. Salvo, inclusive, dessas tentações. Essas tentações que muitas vezes para nós tem sido tão difícil de resistir. Por quê? Porque a gente ainda está vivendo uma vida muito carnal. Amém. A gente deveria estar vivendo uma vida mais espiritual. Paulo fala isso inclusive aos Coríntios. Eu gostaria de falar com vocês como espirituais, mas não posso, porque vocês ainda estão agindo de maneira carnal. Então que a gente possa ter essa mudança diante dessa afirmação tão clara do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, onde mais uma vez fomos ensinados por Ti e guiados em Teu santo e reto caminho, por meio da Tua maravilhosa palavra e do Santo Espírito que em nós age, mostrando a verdade e nos guiando por meio dela, não somente por meio daquilo que ouvimos, mas também internamente testificando que o que ouvimos vem de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a praticar o que temos aprendido. Que não sejamos reprovados naquilo que já conhecemos, Senhor, mas que possamos demonstrar esse conhecimento por meio de uma atitude condizente. Ajuda-nos, ó Senhor, a estarmos cheios do Santo Espírito, para que não sejamos tão facilmente influenciados pelas coisas de baixo como temos sido, mas que possamos estar, como o Senhor disse, com asas como de águia, voando nas Tuas mãos, acima das circunstâncias, pois entendemos que o Senhor, o nosso Deus, é quem controla as circunstâncias. Então nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, porque entendemos que todas as coisas que estão acontecendo, que aconteceram e que acontecerão, estão contribuindo para o nosso bem, pois nós amamos ao Senhor, pois o Senhor nos amou primeiro e tem enchido o nosso coração com esse amor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vivermos de uma maneira que Te alegre, pois com certeza essa vai ser uma vida que também nos alegrará. Abençoa os nossos irmãos aqui de Cosme de Faria, Senhor. Ajuda-os, pois muitas vezes eles serão alvos do mal, para que esse estudo não aconteça. Mas assim como o Senhor tem protegido eles, continua, Senhor, protegendo-os e usando-os como servos Teus, para que esse estudo aconteça como tem acontecido, com ordem e decência, Senhor, e sendo uma porta aberta para que os Teus eleitos possam adentrar e serem salvos. Nos ajuda, Senhor, a perseverar até o fim. Não nos deixa, Senhor, olhar para trás, pois é maldito aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Não nos deixa também olhar para a direção errada, Senhor, mas que possamos correr a carreira olhando para Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. Possamos sair essa noite diferente de como entramos, Senhor. Que as dúvidas que tínhamos possam ser trocadas por certezas que a Tua palavra nos concede. Que a insegurança que sentíamos seja trocada por uma segurança inabalável, pois se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nos despede, Senhor, debaixo dessa paz que o mundo não conhece, mas que o Senhor nos deu a conhecer, por Sua livre graça. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande salvação que nos alcançou e nos ajuda a viver uma vida que demonstre que efetivamente fomos salvos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga para você, mais tarde,
Não desperdice a sua vida.